Vamos então começar com a nossa última sessão sobre o Kohelet. Mais conhecido como o livro do Eclesiastes. E gostaria de começar por ler umas passagens de uma entrevista a Fernando Gil, que faz parte de um livro, que é o último livro que ele publica imediatamente antes de morrer, é de 2005, ele morreu em 2006, fez agora, estamos em 2015, portanto fez agora 9 anos, e que se chama Assentos. É um livro que eu aconselho, cuja leitura eu aconselho vivamente, não só para se introduzirem no pensamento de um autor que merece ser conhecido, como para se introduzirem no que diz respeito ao pensamento desse autor, nos seus textos mais ousados, nos seus textos menos académicos, ainda que ele nunca tenha sido académico no mau sentido, mas na verdade era um scholar, e nestes textos há um enfrentar da vida, declaradamente, sempre filosoficamente, claro, mas há um enfrentar da vida com palavras que todos podem ler. Portanto, quer se tenha formação filosófica, quer não se tenha, pode ler-se este livro, já não acontecerá o mesmo, por exemplo, o Tratado de Evidência. E dou-vos só para ficarem com uma ideia, por exemplo, do índice, que não vou ler todo, mas os capítulos, os títulos: O Fabrico da Certeza, Os Saberes e a Cidade, Medos. Aquilo que eu vou ler tem a ver com uma relação que se pode estabelecer entre a terceira conferência e esta. E faz parte de uma entrevista que lhe foi feita, aliás chama-se Colóquio, e não é entrevista, colóquio com André Barata, e diz mesmo respeito ao início desta obra. Então, na página 53 dessa entrevista, respondendo a uma das perguntas, ele diz... perdão, não queria começar pela página 53, é a página 49. O meu trabalho, aquilo que verdadeiramente me interessa, perdoo, é o ponto onde a racionalidade abre para a irracionalidade. Os tais buracos negros que os positivismos remetem para a poesia e as artes. Como desgraçadamente não sou poeta, e essas paisagens dos confins são as únicas que me mobilizam, sou obrigada a dizê-las à minha maneira. Dito isto, todo o esforço do pensamento consiste em reduzir ao máximo o domínio do desconhecido. A outra passagem que eu queria ler diz mesmo respeito à página 53, mas eu não queria começar por ela. Há aqui uma discussão em torno das políticas ambientais, por exemplo, na página 52. Por vezes as perguntas são muito longas e as respostas muito breves. E estas perguntas muito longas e respostas muito breves fazem parte de uma secção que se chama O Mundo Tal Qual Está. E depois de uma pergunta muito longa, o Fernando Gil responde, não na página 53, fica mais para diante, mas agora vamos para a página 52. Mas o André sabe bem como são limitadas as políticas ambientais, estás a falar das questões do ambiente. É como uma pessoa que tem um cancro generalizado e trata uma unha do pé. A outra passagem que vai no seguimento desta, o André Barata fala da responsabilidade dos média relativamente às imagens que sucedem, mas às outras e que têm do ponto de vista do valor o grau zero, isto é, todas valem a mesma coisa. Quer seja um escândalo de arbitragem, quer seja um avião a cair ou crianças maltratadas, trata-se sempre de imagens com o mesmo ritmo, com a mesma lógica interna que a televisão provoca e produz, e são considerações longas e interessantes que o André Barata faz sobre os média. E Fernando Gil responde: interrogo-me muito a esse respeito e tenho toda a razão. Há uma fuga da imagem que enxota a imagem precedente e que leva a uma incapacidade do raciocínio, maximizam-se as oposições para obter o efeito noticioso, etc. Há uma
desmemoriação natural da informação que joga, digamos assim, no sentido de uma desestruturação dos sentimentos da alma. Mas, infelizmente, as coisas são ainda mais trágicas. Os determinismos estão no outro lado, não estão só nos média. Os média são só um aspecto e um processo de empobrecimento do ser humano. São tanto causa como efeito. E, em sentido contrário, os média poderiam ter um efeito positivo na suscitação dessa sensibilidade que fala. A imagem torna reais e presentes a dor e o sofrimento mais distantes. Mas é verdade que, como André disse, a imagem não tem um efeito durável do terror. Há qualquer coisa de muito mais profundo que não passa pelos média. A coisa realmente trágica é estar-se a perder o sentido da humanidade do homem, uma indiferença sem limites. Este conceito de uma indiferença sem limites vai ser decisivo hoje para a última sessão. Destapou-se a inumanidade do homem, cometem-se os crimes mais hediondos com a mais perfeita tranquilidade. E depois diz, na página 54, o esmagamento da pessoa pela responsabilidade que é imputada é também um excesso. Quando se fala, por exemplo, de responsabilidade médica, querer-se-ia na realidade que o médico obedecesse às exigências da família do doente e justamente que pudesse não haver risco. Há um equilíbrio entre a indiferença sem limites e o desejo de erradicar o risco da vida. Que não haja perigos, que não haja riscos, de que não sejamos mortais, por exemplo. Mas é comum e repetido o aparecimento nos médias, nos jornais, na televisão, onde seja, nas revistas, de estatísticas sobre porque é que se morre. E morre-se disto, morre-se daquilo, morre-se daquele outro. E muitas vezes as notícias são dadas de tal modo que, digamos, se nós não tivéssemos uns canos com uma coisa lá dentro a correr, parece que seríamos imortais. É uma coisa estranha, a notícia é estranha. Se nós não fôssemos mortais, então parece que é assim. É isso que está entre parênteses. Quando se fala então da responsabilidade médica, querer-se-ia na realidade que o médico obedecesse às exigências da família do doente, justamente, pudesse não haver risco. Mas a noção de responsabilidade supõe algo de muito diferente. Precisamente a consciência do risco, dos limites da ação, da precariedade. O problema da ética da responsabilidade que falo, que tem a ver com Kant, mas também tem a ver com Hans Jonas e outros autores contemporâneos, o problema da ética da responsabilidade que falo reside numa conversão dos interesses, ou seja, em implicar uma autolimitação. E aqui estamos a entrar nesta nossa quarta sessão, que pode apenas fundar-se na livre decisão do sujeito. Claro que este conceito de sujeito é um conceito que não tem lugar no Kohelet, mas o conceito de autolimitação tem. Aí, se quiser, estou na esteira de Kant, salvo em que insisto mais na categoria de limitação do que propriamente no respeito a uma lei moral que o sujeito se dá a si próprio. Porquê é que isto é difícil? Porque esta decisão não pode ser legislada. Nenhuma norma ou outro meio de coação são suscetíveis de forçar alguém a decidir autolimitar-se, seja em que caminho for. Por outro lado, estou consciente que esta ética de responsabilidade supõe já, em parte, aquilo a que quer chegar. Há aqui uma certa circularidade, é uma outra dificuldade. Esta tomada de decisão que é tão difícil e que implica a consciência da nossa precariedade, a consciência da nossa mortalidade e a consciência de que a vida é risco, de que a vida é perigo, e são inúmeras as passagens do Kohelet em que nos parece que estamos a ver os desastres e também os disparates de Goya, as fantasias terríveis que são como uma sonda, ou que já nasceram de uma sonda que penetrou fundo na nossa realidade, quer no choro, quer no riso. Gostava de continuar com outra coisa, que foi para mim uma surpresa. Não estava a pensar continuar falando depois do Fernando Gil falar disto, mas justamente a precariedade humana é a fonte de toda a fertilidade, e a aceitação de que há risco pode ser a fonte de toda a nossa alegria. E isto que eu vos vou falar, não estava a contar falar, porque
é qualquer coisa que tem a ver com um filme que eu acabei de ver ontem, que fazia parte de uma série de filmes escolhidos por Jorge Dídio Bauman, numa ação que teve lugar na Cinemateca, e ele fez uma seleção a partir de um tema da relação entre poesia e cinema, ou o cinema como poesia. Aliás, ele chamou o cinema de poesia. E esse filme, que se chama A Casa é Negra, é de 1963 e é de uma mulher que depois nunca mais fez nenhum filme, que é poeta, Farrokhzad, e esse filme começa exatamente com estas palavras: o mundo está cheio de mal e é preciso que se encontre algum travão que se refreie esse mal. Este mal, no caso em questão, é a lepra, e a casa é negra, é o lugar onde as pessoas, mulheres, homens e crianças que têm lepra, recém-nascidos, estão a ser tratados. E nós vemos momentos em que eles estão a ser tratados, e vemos médicos e enfermeiros a cuidar deles, e também os vemos a eles, todos muito diferentes uns dos outros, mas todos tocados, uns mais profundamente que outros, pelo horror tornado visível. Repete-se muitas vezes que a lepra é um mal terrível, mas que tem cura. É preciso refriar esse mal. Não tem a ver com a autolimitação apenas, tem a ver com... também tem a ver com a autolimitação que Fernando Gil fala. Aliás, o limite tem a ver com a autolimitação, mas tem imediatamente a ver com um certo género de limite. E que género de limite é esse? Esse limite tem a ver com refriar as lágrimas de outrem. Não deixar que as lágrimas de outrem escoem, caiam sem cessar, incessantemente, ininterruptamente. Aliviar as lágrimas de outrem. Esse é o limite em que este filme se inscreve. E esse é um dos momentos do quarto capítulo do Kohelet, como vamos ver. Em todo o filme são ditos, eu só me lembro de uma voz feminina, não sei se também é uma voz masculina, porque houve um outro filme onde também havia recitação de poesia e havia voz masculina e voz feminina, mas eu neste creio que a voz é sempre feminina. O Jorge Dídio Bauman diz que não sabia se aquelas palavras que estavam a ser ditas, que eram claramente poemas, eram poemas da própria cineasta ou se eram textos místicos iranianos, que ela, se calhar não disse, ela é de origem iraniana, numa época em que as mulheres não cobriam o rosto e que olhavam diretamente nos olhos dos homens e vice-versa. E o entendimento, a maneira como eles agem em relação uns aos outros, é de uma aceitação verdadeiramente surpreendente e que nos fere. Nós não estamos habituados a ver pessoas em estado de sofrimento tão profundo, que tenham uma aceitação tão grande dos outros, que também estão nesse estado de sofrimento em graus maiores ou menores, mas essa aceitação constante. E também vemos as crianças que são como pequenas chamas, pequenos guias, são testemunhas e ao mesmo tempo são uma espécie de mensageiros que introduzem a alegria, que introduzem a surpresa terrível, que introduzem o jogo. E enquanto estava a ver o filme, lembrava-me sempre de Kohelet, do mal que ele sempre viu. E nós estamos sempre a ver o mal neste filme. E o mal aqui é a doença. O mal para Kohelet é a morte, mas não é só a morte. É aquilo que a morte provoca, que é uma avassaladora homogeneidade entre os seres humanos, e os seres humanos são todos diferentes. Aqueles que se esforçaram pela compaixão morrerão tal qual como aqueles que se esforçaram pela opressão. É isso que para Kohelet é tremendo, assim como é tremendo que aquele que se esforça por ver
aquilo que há para ver tenha a mesma sorte que aquele néscio que se decida a nunca ver aquilo que há para ver, ou a retalhar, a desfigurar aquilo que há para ver com máscaras enganadoras. Então, este era o segundo momento da nossa sessão de hoje, que foi um momento do acaso. Muita coisa que aqui aparece é evidente que é do acaso, até o acaso de eu ter encontrado o Guido Ceronetti há mais de 10 anos, sim, talvez há 15 ou 16, ou talvez há quase 20 anos. Também foi um acaso. Já não sei como é que foi, mas foi um acaso. Eu não sou muito de ir a livrarias, portanto não foi numa livraria, mas talvez tenha sido uma livraria em Itália, talvez sim, que tenha ido, porque aí eu gosto de entrar. Mas há outros casos em que vou a passar sem dar por nada, ou alguém que me dá uma indicação que eu não estava à espera e encontro. Neste caso não conhecia quem era o autor e fiquei perturbada com o título, com o Correllat, que eu não sabia quem era, aquele que diz a palavra, aquele que se nos dirige, e vi que era sobre o Eclesiastes, e disse-vos logo na primeira sessão que na minha infância eu conhecia as frases, os versículos mais famosos, nada de novo sob o sol, ou vaidade das vaidades, através da tradução da Vulgata a partir do português, e sempre me pareceram exemplos daquilo que eu queria recusar. Vou lembrar isso porque alguns não estavam nessa sessão, isso para mim é importante, a minha aproximação ao texto. Depois a minha reaproximação ao texto que eu nunca conheci bem, a não ser através desses versículos que abominava, foi uma canção dos Byrds chamada Turn, 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 e que é a tradução exata do início extraordinário do terceiro capítulo. Para todas as coisas há uma estação, para tudo o que acontece há uma hora, há um tempo para nascer, um tempo para morrer, sabem? Essa tábua de opostos, esse elenco dos opostos que não conhecem síntese e que eu apresentei mais demoradamente quando falámos da redução do princípio do terceiro escolhido, que não é um nome que Aristóteles tinha dado ao princípio, mas que é um princípio que tem consequência no princípio da não contradição. Falámos disso na segunda sessão. A canção dos Byrds não me levou à leitura do Eclesiastes, verdadeiramente. Foi deslumbrada com o género de opostos que estão ali, sem qualquer sedução, sem que se encontre qualquer solução sedutora. Entre rasgar e cozer não há nenhuma solução. Entre matar e salvar, curar, não há nenhuma solução. Entre a paz e a guerra não há nenhuma solução. Essa tábua de opostos, esse elenco das oposições, das antinomias, que não têm nenhuma discussão teórica que permita a resolução, é o estilo de pensamento de Correllat. E foi então com o Guido Ceronetti, já quase há 20 anos, que me introduzi na leitura do Eclesiastes, traduzido, este sim, porque aquilo que eu tinha lido até então era traduzido do latim, traduzido do hebreu, ou do hebraico. Há uma folhinha que irá ser passada, ou mais do que uma folhinha, não sei se já foi passada essa folha, mas se não foi, vai ser passada, para escreverem o vosso nome e o endereço eletrónico da maneira mais clara possível. Podem distribuir as folhas, podem distribuir as folhas, porque eu tinha a intenção de fazer uma coisa que não vai ser possível fazer, mas que gostaria que todos recebessem, que é uma cópia, uma reprodução do texto em hebraico. Reprodução essa que faz parte não da edição do Ceronetti, mas da edição do Harold Campos, que foi aquela que eu, depois de ter lido pela primeira vez, há pouco tempo, decidi escolher como edição principal para ser distribuída a todos, porque a minha ideia inicial era traduzir a tradução do Ceronetti. Mas com a tradução do Harold Campos me foi oferecida pelo Bruno Duarte, a quem devo
essa possibilidade tão fecunda, porque pude não só comparar com a tradução do Ceronetti, o que é muito interessante, dá muito que pensar em certos momentos, como foi anotado várias vezes. Em alguns passos, não são muitos, mas em alguns passos a tradução não coincide, e podemos encontrar outro género de não coincidências noutras traduções, mas isso significa que a tradução deste texto levanta questões filológicas que nunca pararam. E eu queria vos enviar o texto, mas não queria enviar o texto, eu não sei hebraico. Portanto, eu não posso, ou hebreu, como se quiser. Portanto, eu não posso dar nenhuma indicação útil. Eu queria vos dar indicações úteis, além, a minha intenção era dupla. Eu queria mostrar que nós não sabemos hebreu, a não ser que haja alguém aqui que saiba o hebraico. E é bom ver uma escrita que nós não conhecemos. Escrita essa que não é a do nosso alfabeto, que não segue a lógica do nosso alfabeto. Escreve-se da direita para a esquerda e não da esquerda para a direita. Não tem letras maiúsculas, nem tem separação de capítulos. Eu não sei quando é que começa o primeiro capítulo, o segundo, o terceiro. O terceiro sei por causa do grafismo, porque as tábuas de opostos abrem uma janela. É muito, do ponto de vista gráfico, é uma beleza. Mas eu gostava de saber onde é que acaba e onde é que começa o primeiro, se percebe-se, onde é que começa o segundo, o terceiro, e assinalar. E também gostava de saber o que é que quer dizer uma série de sinais que estão à margem e que não podem querer dizer os números dos capítulos, porque apesar de o tamanho dos capítulos não ser equivalente na língua original, neste caso na escrita original e nas traduções, não pode haver uma diferença abissal. E há casos em que o capítulo tem 2 páginas e ali tem 4, imagino eu, em relação a esses símbolos que estão no exterior. Portanto, não podem ser algarismos, têm de ser palavras. E eu gostaria de saber o que é que querem dizer, mas como eu tive esta ideia muito, não precocemente, infelizmente, mas há muito pouco tempo, não pude fazer esse exercício com uma pessoa que soubesse a língua e a escrita, a dominasse mesmo, e portanto eu vou enviar a todos. Fazem esse favor de escrever então o vosso endereço eletrónico e o nome. Depois da Páscoa receberão. Portanto, este segundo momento da nossa sessão é uma oferta que me foi feita ontem através da escolha do Didier Barman, e digo-vos que é dos filmes mais impressionantes que eu vi na minha vida, porque não tem nada de naturalista. Não é um filme naturalista. Não tem nada, nem tem a ver com o neorrealismo italiano, não tem nada a ver com isso, nem tem a ver com os documentários, talvez tenha a ver com alguns grandes documentários feitos no cinema ocidental, que trocam as voltas a qualquer determinação de género fílmico, porque, na verdade, aquela voz que se ouve e que vai falando das vítimas, eu estive sempre a lembrar-me do Kohelet, e do mal, e do sofrimento, e da dor, a visão que nós ficamos desde o princípio até ao fim, é que a vida é dor, mas também há uma leveza que não pode ser ocultada. Não há nenhuma, no filme, nem no Kohelet, por isso é que eu encontrei uma relação muito profunda, e também como pertencem a culturas arcaicas. A raiz daquele filme é uma cultura arcaica, e a cultura hebraica, uma cultura arcaica. Eu também acho que se encontram nessas evidências que a cultura ocidental, dado que é uma cultura que se treinou, exercitou, sobretudo a partir dos gregos, claro que também com os hebreus, mas nos gregos de uma maneira absolutamente sistemática e devastadora, ao processo crítico. E o processo crítico está assente na evidência de que a razão é patológica, tem uma natureza patológica, isto é, a razão conduz à nossa perdição, a razão abandonada a si própria conduz à nossa perdição, se nós não temperarmos como os gregos faziam ao vinho, que era muito álcool, tinha um teor de álcool enorme, se nós não temperarmos com outra coisa, a razão
como sabemos, os sonhos da razão, como nos ensinou Goya, produzem monstros. E esses monstros que a razão produz são a razão, por exemplo, dos... agora não se diz tanto essa expressão, quando era mais nova dizia-se que era racionalizar o espaço, não está quando os terrenos não estavam ainda com as construções, mas estavam-se a planificar. A planificação. A ideia de planificar é um dos horrores dos sonhos da razão que produzem monstros. Não tenhamos dúvidas. Os efeitos estão à vista. A planificação parte do princípio que nós podemos prever o futuro na presunção de que percebemos o presente. Ora, a presunção é que está errada, nem é tanta previsão. A presunção é que está errada, de poder fazer frente ao seu dia. O Sérgio Godinho ensinou-nos isso. O acesso está como é que é? Bloqueado. O acesso está bloqueado. Não é o passado nem é o futuro, é o presente que o acesso está bloqueado. Isto é o pensamento mais profundo que um ser humano pode ter. É que o presente não está nas nossas mãos. Ontem, quando eu vi este filme, eu não estava preparada para o ver. Ele foi-me atirado e eu vi-o pela primeira vez. E o embate é frontal. Não é naturalista nem realista. E a voz que nós estamos a ouvir, que é uma voz poética e que faz muito lembrar, em muitos momentos, muitos, aquilo que Corrella diz neste livro tão breve, é uma voz que lamenta, é uma voz que faz votos, é uma voz que espera, é uma voz que chora, é uma voz cheia de compaixão, é uma voz que pede qualquer coisa para si própria também. É uma voz muito completa, é uma voz muito sábia e que acompanha os momentos verdadeiros de terror, mas é um terror tão silencioso. Nunca há nenhum movimento brusco neste filme. Há movimentos repetitivos de pessoas que estão perto da loucura ou que já entraram nela, e há olhos esgazeados, olhos vazios, mas também há riso tenebroso, da boca convertida numa chaga, no nariz completamente absorvido por uma força terrível, pelos olhos alguns vazados, outros fechados, outros meio abertos, e depois há cenas de jogo, de brincadeira com as crianças e também com os adultos. Há uma festa em que as mulheres, mesmo tão destruídas, se pintam muito bem, pintam-se com muito cuidado e vestem-se muito bem, e há uma alegria muito grande entre os homens e as mulheres. Há um homem que dança uma dança muito estranha, que faz muito profunda, são movimentos absolutamente maravilhosos, e está descalço. Eles são todos muito pobres, e há um momento que parece que é uma sessão de uma escola, e há um homem que pergunta, os homens e crianças estão misturados, e pergunta a uma criança, dá-me 3 exemplos, diz-me porque é que devemos levar o nosso pai e a nossa mãe. E ele diz, eu não posso dizer porque eu sou órfão. Depois pergunta a outra, o professor não faz qualquer comentário. Depois pergunta a outro, diz-me 3 coisas que tu achas belas. E ele diz, a lua, as estrelas, a lua, o sol, as estrelas. Ele não diz 3, acho que diz 4, o sol, o fogo. E depois pergunta ao outro, e diz-me 3 coisas feias. Os pés, as mãos, os olhos. É muito impressionante. Eram os pés e as mãos e os olhos que ela estava todos os dias a ver. E no final, ele pede a um homem que parece uma máscara, não parece um rosto. Ele não tem bem uma desfiguração concreta. É mais uma atmosfera de destruição inteira que ele tem na cara. É muito impressionante. É como se a cara tivesse sido toda alisada, não fosse um rosto, fosse só uma superfície. É muito impressionante. Ele diz-lhe, escreve uma frase com a palavra casa. Ele leva
assim, quase que termina o filme. Depois vê-se eles a caminharem para umas portas que se fecham diante deles. Um bocadinho lembrar o inverso, o Milagre de Milão. Mas ele, depois de esperar muito tempo, depois começa a escrever em iraniano, e a casa é negra. E isso é o que Kohelet vê. A casa dos homens é negra. Mas não vê só isso. Também vê que é comer e beber e gozar. Gozar os prazeres do corpo são bens, são benesses. Ele ainda introduz a nebonada, a fome de vento ou o vento faminto, mas há um momento em que ele não introduz nada disso, que é o momento em que fala do sol. E que aquela criança tenha falado das estrelas, do sol, da lua, ele só falou de luz, repararam? Fogo, estrelas, lua, sol, só falou de luz. Então, a seguir a isto, eu queria recomeçar com o Kohelet. E onde é que vamos recomeçar? Vamos recomeçar de duas maneiras. Com os textos em que ele fala da relação entre justiça e injustiça. E com os textos em que ele fala da insondabilidade de Deus. O primeiro versículo dos dois é igual. É aquele que nós lemos, que é o último versículo do primeiro capítulo, e que estabelece a diferença radical com a cultura grega. Na cultura grega muito se fala de medida e de limite. Todas as culturas arcaicas falam de medida e de limite, porque todos os seres humanos conhecem o excesso. Desculpem, por isso, em qualquer cultura autêntica, como os seres humanos conhecem o excesso, o animal é excessivo, como diz o animal alucinado, como diz Nietzsche na Gaia Ciência. Eu queria encontrar a passagem. Só um bocadinho. Porque eu não sei de cor e queria dizer tudo. Não consigo. Aqui, sim. É na Gaia Ciência, parágrafo 124. É o animal desditoso, o animal que ri, o animal que chora, o animal alucinado. O desditoso e o alucinado estão ligados com o que chora e o que ri, mas eles dois marcam o excesso da vida humana, essa antecipação da morte. E em todas as culturas esse excesso foi conhecido, e tudo o que está associado a esse excesso, tudo o que está associado a esse excesso, e que tem a ver com a vida, como é evidente. E, portanto, em todas as culturas arcaicas o tema do limite e da medida é uma evidência. Nos gregos, essa evidência está ligada ao deus Apolo, e está ligada a nada de excesso, conhece a ti mesmo. Esse conhece a ti mesmo não é penetrar no nosso abismo, conhece a ti mesmo é, sabe, não esqueças que não és Deus, isto é, Deus está, não és nenhum Deus, não és Deus, podia parecer o Deus dos hebreus e não é, ou dos cristãos, não és nenhum Deus. E, portanto, como não és nenhum Deus, nada de excesso. Ao excesso, aos deuses, o excesso está permitido. Eles também são seres alucinados, os deuses gregos. Conhecem o riso, muito dificilmente conhecem o choro. E a desdita. Alucinados, sim, porque o excesso neles é sem limite. No caso dos homens, os homens descobrem o limite. Por relação a esses que não conhecem o limite, que eles próprios veneram, e o deus mais excessivo de todos chama-se Dioniso. Essa oposição entre Dioniso e Apolo é muito poderosa. Nietzsche foi aquele que a desenvolveu de maneira mais poderosa também, e mais enigmática. Nós continuamos a ler O Nascimento da Tragédia, que é um texto da juventude, e continuamos a ficar despassados por aqueles enigmas que ele nos lança. E toda a vida de Nietzsche, em toda a vida de Nietzsche se mantém esse enigma dionisíaco. Não tanto o de Apolo, mas o de Dioniso, porque Nietzsche não conseguiu bem perceber o deus Apolo,
que não é só o Deus da forma, é também o Deus que mata à distância. É um Deus terrível. Mas então, nós começamos com este, que é uma palavra de um povo semita, é uma palavra dos judeus. Pois é muito saber, muito sofrer, e onde a ciência cresce a pena. No Agamemnon de Ésquilo, o que é dito é pelo sofrimento o conhecimento, isto é, se ousares a desmedida, vais sofrer as consequências. Não. Portanto, é uma afirmação, é um grito de lucidez, de temperança. Este aqui não. Este é um uivo de dor. Não tem nenhuma temperança associada. E onde a ciência acresce a pena. Depois gostava de ler convosco o 5:16. Não, sim, o 5:16. O 5:16, que diz assim: também todos os dias há de comer na treva, e muito sofrer, e dor, e furor. Isto é tanto mais impressionante quanto logo a seguir, no 17, que nós lemos a semana passada, eis o que eu vi, e o belo está no bom do comer e do beber, e em ver a benécia em todo o seu afã de fazer sobre o sol, nessa cota de números dos seus dias de vida que lhe deu Elohim, pois é o seu pinhão. Imediatamente antes, temos estes versículos, 16. Também todos os dias há de comer na terra, e muito sofrer, e dor, e furor. Era bom, exatamente, também ler a seguir o 7:14. Em dia benéfico, viva benesse, e em dia adverso, adverte. Tanto este como aquele, Elohim os fez para um fim que o homem não devasse, não após ele nada. Em relação ao devassar, podem pôr assim uma seta, confrontar capítulo 8, versículo 17. Eu gostava de ler a tradução do Cheronetti deste 7:14. Vive bem nos dias felizes, e mal nos maus, cative. Deus converte estes naqueles, para que o homem perca qualquer vestígio do futuro. Estão a ver como o Haroldo Campos traduz: em dia benéfico viva benesse, e em dia adverso adverte, e ele joga muito poeticamente com este não é? Com estas consonâncias que lhe importam muito, tanto e que são difíceis do ponto de vista da nossa articulação. Portanto, adverte, a nossa boca não tem muita felicidade a dizer isto, e está ligado ao mal, e tanto este como aquele, Elohim os fez para um fim que o homem não devasse, no após ele nada. Ora, eu gostaria de ler, isto é aquilo que chama Cheronetti o labirinto semítico. Os dias bons e os dias maus, o homem não consegue rastrear os vestígios de Deus. Assim interpreta aqui, em 1985, esta tradução é de 2001, a última, não devasse ao seu fazer. Eu gostaria de ler a tradução que ele fez aqui em 1985 e que não voltou a publicar, e os comentários que ele faz. No dia do bem estejas no bem, e no dia do mal vê. Também este diante aquele, por acaso também está transliterado o hebraico, mas eu não vou ler porque não podem ver. Também este diante daquele fez Deus, a fim de que não encontres o homem depois dele nada. Aquele vê da letra, traduzido como está, não tem sentido. Com a aflição às costas não se vê, sofre-se. Os intérpretes forçam o texto ponto está com atenção, reflete, discorre, pensa. Mas este moralismo vulgar, que come os seus próprios dentes, não é correlético. E de resto o texto é claro, o paralelismo é perfeito. A felicidade, no seu contrário, o seu contrário. Mas ele, Cheronetti, vê em Kohelet o riso na tristeza e a tristeza no riso. Ele vê o mal, ele sofre. Ver em Kohelet é sempre, não refletir, mas sempre sofrer. É um pathos, ver. É sofrer a ação de. Ele vê, ele sofre para aquilo que vê.
E também se alegra, também leva ao coração com a comida, com a bebida e com a mulher que o acompanha nos seus dias. E também considera a mulher a coisa mais amarga que a morte, e foi assim que eu comecei, porque como eu sou mulher tinha mesmo de começar por aqui na primeira sessão. Não devem estar lembrados. Para tentar vencer com Helet. O paralelismo é perfeito. Continuando, ele vê o mal, ele sofre. A contraposição exata é com a helética, ver o bem, gozar. A contraposição exata, que poderia ser a redação original deste ver o bem, gozar. É possível que a vi, que ele sublinha, se seguisse o mal, mas a elipse tem uma força sublime, porque ele diz, em dia benéfico, vive, por acaso o Haroldo Campos põe vive, abenece, bem, ele também, e a tradução de 2001 também, vive, mas depois vê, e em dia adverso adverte que é uma maneira de ver. Adverte que não é tão bom como sofre, ou como vê. Adverte porque adverte, toma atenção, está bem, toma atenção, também pode ser, mas é um toma atenção que está inchado de dor, não é um advertir de prédica, nem de observação, não é uma observação, é um pathos. É possível que a vi seguisse o mal, mas a elipse tem uma forma sublime. Ver o mal é sofrer, como em Jeremias, se quiserem ler, os profetas Jeremias 44:17. E o mal não o viam. Isto tem a ver com o que nós vamos ler a seguir no capítulo 4, porque eu já verifiquei que não vou poder ler todas as passagens que selecionei, mas estas são as mais importantes. Não ver, fazer assim. Nós passamos a nossa vida a fazer este movimento. E às vezes fazer este movimento pode ser uma condenação para alguém. Ao mesmo tempo pode arrastar-nos nessa condenação. Nem sempre nos arrasta, mas quando nos arrasta nós percebemos o que é que quer dizer não ter visto. Até aqui, o velho não é ambíguo, ele chama sempre ela do velho. O velho, que ele é mesmo velho, só o velho é que pode dizer aquilo que ele diz em relação à juventude, em relação à velhice. Na velhice tudo cai, os dentes já não moem, o andar, os gregos diziam, os joelhos se estremecem. O sinal de que a velhice se aproximava eram os joelhos estremecerem, não se conterem, não conseguirem realizar bem o movimento de ligação das duas partes da perna. E não consegue subir, falta-lhe o fôlego, o cabelo é branco, já não sente alegria por nada, não sente desejo. Até aqui o velho não é ambíguo, a máxima é dizer sim a tudo. Mas como? Sendo le jouet des événements. Ser o joguete, como nós traduzimos à letra, ou o brinquedo, a marioneta dos acontecimentos. Isto que Danton e Robespierre não queriam ser. Segundo Cheronetti, Correla quer ser. Ele não veio à Terra para corrigir o mundo é incorrigível. Além disso, é incompreensível. Por isso é incorrigível. Sem meter a mão na massa. De seguida diz que Deus põe os dias bons diante dos dias cativos, torna-os iguais, isto é, torna-os iguais, torna estes naqueles, alterna-os, troca-os, contrapõe-os, sem que para o seu autor, Deus, os dias deixem de ser um único, bom e mau, melhor nem bom nem mau, dia. De uma máxima qualquer, a oposição entre goza e sofre se faz de repente um imbróglio metafísico que implica o antigo dos dias, isto é, o criador dos dias. Depois, no último hemistíquio, cai a guilhotina. Esta mistura de bom e mau, por isso é que eu me lembrei, eu acho que ele citou aqui, porque isto tem a ver com a Revolução Francesa, o Joubert des événements. Cai a guilhotina, esta mistura, portanto, pelo menos numa história que eu li do Cavaleiro Andante, que era Perdida na Tempestade, que era uma jovem nobre que vai com a mãe para a guilhotina e há um jovem que tocava tambor, que a salva, arranca, foge com ela. E durante dias e dias e vai escondê-la em casa de Danton. E Danton está assim muito acabrunhado a pensar naquela menina e está a falar disto de ser o joguete ou não ser o joguete dos acontecimentos. Eu acho que nós somos títeres, é o que ele diz. A palavra portuguesa, aliás, também é títere.
Mas eles não querem ser. Mas ele conclui que são títulos dos acontecimentos. Depois vem então a guilhotina. Esta mistura de bom e mau, que é comum sorte, quase sempre, que suportamos, é feita por Deus para que o homem fique às apalpadelas. Agora as imagens são terríveis, muito correletianas, mas próprias do Cheronetti, num sopro de luz descarnada, como um cão vive enterrado na areia. É preciso explicar este depois dele, ou o além dele, o após ele, como traduz Haroldo Campos. Referi-lo ao homem, creio que trai o passo. Vejam bem como isto é interessante, porque ele está a dizer isto em 1985, mas em 2001 não traduz assim. As interpretações, estes comentários muito filológicos, são apaixonantes de ler, porque vão acompanhando a própria vida que foi dedicada a este livro, apesar de não ser só dedicada a este livro, mas foi este livro que marcou a vida toda deste homem, que é um pessimista incorrigível, terrível. E esta interpretação é mais pessimista que a última versão da tradução dele. Por isso é que eu estou a ler para perceberem que o pessimismo de Cheronetti, que faz justiça quase sempre ao pessimismo, porque é pessimismo, claro, do Kohelet, não faz justiça inteira. Porque Kohelet não é só um pessimista, é alguém que aceita os acontecimentos. Podíamos dizer até que era um estoico, mas não é um estoico, justamente porque ele gosta da vida, gosta de beber e comer e de viver com a mulher que acompanha os seus dias. Então, não se compreende porque é que o balouçar dos dias e bons e maus impedisse o homem a visão do futuro. Isto parece-me que é retórica. Claro que se compreende que a indecisão constante entre dias bons e maus, isto é, nós estamos a sentir alegria e imediatamente na nossa cabeça está a cair uma coisa má. Está logo a estragar o momento. As tais, o nascer e o morrer estão sempre. O rasgar e o cozer estão sempre. Ora rasga, ora cose, sempre. Ora constrói, ora destrói. Ora abraça, ora recusa o abraço, etc. E esses pares opostos estão sempre a agir na vida. Portanto, não é estranho que isso, tendo sido visto, obrigasse o homem a pensar que não poderia prever o futuro. Mas ele diz que isso não chega. Mesmo se o presente não se enredasse e tornasse quase cego ou seco, descobriria aquilo que será depois dele? Ponto de interrogação. Para Kohelet, a impossibilidade de qualquer profecia é uma certeza dogmática. Isso é verdade. É uma evidência total. Não há profecia, como não há redenção. Será que, como os textos sagrados dizem, a alma do homem sobe para o Senhor e a alma dos animais baixa para a terra? Será que é assim? Ou não é mais certo que o sopro vai para o seu Criador, mas o homem baixa à terra? A carne do homem baixa à terra, o pó baixa à terra. E na verdade, o sopro pode ir para Deus, mas o sopro daquele desapareceu. Aquele não vai mais respirar. Isso é uma evidência muito poderosa que faz com que Kohelet, isto é já uma repetição, mas eu não posso impedir essa repetição, seja alguém que pensa exclusivamente com os pés em cima da terra e na terra, e nele próprio como habitante da terra, e em todos os outros como habitantes da terra que vivem sob o sol. Deus não vive sob o sol. Deus vive no céu. É uma das... Às vezes também diz sob o céu, estamos sob o céu, mas só 2 vezes. Eu tinha-me lembrado só de uma da primeira vez, mas depois tive a confirmar, são 2 vezes. Mas o resto é sempre sob o sol, sob o sol. Sob a luz. Nós estamos sob a luz. Portanto, é uma certeza dogmática no sentido em que a palavra dogmática não tem nenhuma veleidade teórica. É uma evidência de convicção. Poderia tê-la repetido aqui por causa da habitual polémica contra os profetas do seu tempo, mas creio que no texto creio que há mais luz, que haja mais luz no texto para nós. Se o depois, se o ele de depois, do além do depois, o após é Deus, então à sombra de, na esteira de em Deus, o homem está no girar dos dias bons e maus, mas não pode encontrar do Deus que os alterna, indiferente ao bom e ao mau humano, nenhum vestígio, uma vez que antes de ter dito está aqui no bom, já o mal está em cima dele, e é sinal que Deus já mudou e nós não percebemos.
Kohelet, o alternar-se do bem e do mal não suporta juízos morais, não provém de nenhum juízo moral, nenhum fim divino. Não há finalidade, não há sistema de finalidades neste texto. Diz ele que esta é a única finalidade, é o depois, o após ele, tu não devassas. Num universo que é teleológico, não há sistema de fins. Não é a miséria do homem, nem o seu esplendor, nem a sua salvação, nem a sua perdição, mas a sua eterna ignorância que lhe provocam a dor. Mas também não é verdade, porque a miséria do homem lhe provoca muita dor. Mas a miséria do homem provoca dor porque está embebida da ignorância. Ele vê. E esse ver também é névoa nada. Ainda que haja aqui uma passagem em que parece que, como o sol que brilha não sofre nenhuma impureza de estertor da névoa nada, também há um momento em que a sabedoria não sofre. Que eu gostaria mais à frente de falar. A consciência nunca diminuída desta ignorância é toda a teologia de Kohelet. Toda a teologia de Kohelet está a ignorar os desígnios de Deus. Deus é uma evidência, os desígnios de Deus não se podem conhecer, portanto a casa de Deus não se pode devassar, na tradução muito bela de Haroldo Campos. E no oitavo capítulo, versículo 17, podemos ler essa passagem. Não vou ler as outras todas porque depois não tínhamos tempo, mas esta sim. Quando eu me dei do coração a saber o saber e a ver a tarefa que se faz sobre a terra, pois de dia também e de noite o sono em seus olhos não lhe dá de ver. Pois de dia também e de noite o sono em seus olhos não lhe dá de ver. É preciso ler isto de certa maneira para se perceber. O que ele quer dizer é que o sábio é insomne, não dorme. Eu sono un occhio senza riposo. É a tradução do Guido Cernetti. Portanto, nem na treva o sábio descansa. Isto é, o sofrimento não o abandona, a dor é constante. Quando é que ele se opõe a este, quando é que há uma espécie de contradição, não há uma espécie, é uma contradição desta nevoeirada do saber, da sabedoria, é em 9:13. 9:13. E reparem bem o que é essa sabedoria grande. Voltei-me, 11, começamos em 11. É absolutamente extraordinário. É naquele capítulo em que ele diz que os homens sabem que vão morrer, os vivos, não é os homens, os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem que estão mortos. Essa evidência é a coisa mais terrível em relação à morte. É não haver nem obra, nem cálculo, nem ciência, nem saber, nem amor, nem ódio, nem luxo. Voltei e vi sob o sol que não é para os velozes a corrida. Reparem bem se isto não são as extraordinários abismos do Goya. Voltei-me e vi sob o sol que não é para os velozes a corrida, e não é para os valentes a guerra, e tão pouco para os sábios o pão, e tão pouco para os sagazes a riqueza, e tão pouco para os sapientes o aplauso, pois tempo e acaso, Cheronetti traduz destino e acaso, se abaterão sobre todos. E continua: pois tão pouco o homem saberá do seu tempo como os peixes recolhidos em olhete perversa, e como os pássaros escolhidos na armadilha. Assim também são tolhidos os filhos do homem pelo tempo adverso. Hora maligna, traduz Cheronetti, quando este lhes sobrevém de repente. E no 13 diz: também isto sabedoria eu vi sob o sol, e grande sabedoria para mim. É uma coisa limpa. Não diz a seguir, não leva de nada. Outra passagem é 8:1. Voltamos para trás. 8:1. Quem como o sábio e quem sabe o senso da palavra. É muito interessante que há uma palavra muito
percebe-se como é tão difícil traduzir este texto. Uma palavra hebraica que eu aprendi com o Haroldo Campos, davá, que quer dizer ao mesmo tempo palavra e coisa. Não é sem acaso que isto acontece entre estes homens e estas mulheres. Portanto, ele traduz o sentido da palavra e o Cheronetti traduz o sentido da coisa. A sabedoria do homem ilumina o seu rosto e o rigor do seu rosto se amaina. Reparem bem, aquilo que ele vê produz-lhe doçura. Ele tem doçura para com aqueles que sofrem, tem compaixão. Ele não fala, raras vezes ele não fala de crianças. Fala de uma vez de uma criança, da criança que pode ser rei. Mas há uma série de como é que eu diria, não é bem provérbios, mas de histórias que ele conta, como histórias que se ouviram contar desde há muito e que vêm ser contadas, histórias que parecem quase histórias de encantar, que eu não vou interpretar, porque eu sei que não tenho meios para interpretar, mas uma delas é essa criança que se torna rei. Estas são as passagens que eu acho mais extraordinárias, em que a sabedoria não é coalhada, não é toldada pela névoa nada, pelo vento dos ventos, pelo fumo dos fumos, não é pelos ventos, é pela névoa das névoas, pelo fumo dos fumos, pela fome de vento. E é aqui, como diz o Cheronetti, a verdade mais inútil descobre-se como a verdade útil, quer dizer, este saber, este alegrar o rosto, alegrar-se pelo saber, por um lado, e por outro lado, gostar de comer, gostar de beber e gostar de gozar. E essa ciência dos bens particulares, como ele também lhe chama, quando tudo é mau, começa a verdadeira ciência dos bens particulares. E há quase qualquer coisa de nova sob o sol, subitamente. Quase. A outra passagem que eu gostava de ler convosco, as outras passagens dizem respeito à justiça e à justiça, começa sempre com o 1,18, depois continua no 2,16. Podemos ler estas, eu acho que temos tempo para ler todas, são breves. 2,16, que tem a ver com o destino que é comum, que é, pois nenhum memento do sábio, nenhuma memória do sábio, junto com o estudo, no eterno sempre. Cheronetti traduz por terá memória e tempo, nenhum sábio terá memória e tempo. Já que deveras o devido os dias, o Cheronetti traduz parcos dias e deles tudo é esquecimento. São tão poucos os dias e vão esquecer todos. Já que deveras o devir dos dias tudo oblitera, e assim morrerá o sábio junto com o estudo. Já tínhamos lido isto, mas estamos a lembrar. 3,17. Eu disse, eu para o meu coração, o justo e o iníquo, Elohim julgará, pois há tempo para todo o evento e para toda a obra. Eu disse para o meu coração, logo a seguir, 18, quanto aos juízos do homem, Elohim os marilha e que não são mais que animais, ademais não mais. E falámos isto na segunda sessão. Agora vamos deixar o capítulo 4, versículo 1, porque é o central, para aquilo que nos vai ocupar, mas vamos ler os que vão a seguir. O 7,15. Vida tudo nos meus dias, névoa nada. Eis um justo, vida breve com sua justiça. Eis um iníquo, vida longa, apesar de iníquo. O amor pela vida longa é constante neste texto. Parcos dias temos nós. Depois a justiça 5, isto era o quarto, 5, 7. Eu disse 5, isto era o 5,15, mas perdão, eu enganei. Eu disse o 5, 7, não foi? 7,15. Pois, passei pelo 5, 7. Não faz mal, tanto faz a ordem. 5, 7. Vamos ler o 5, 7. Depois temos lido o 7,15. Os pobres oprimidos e o juízo e a justiça violados, vendo isso no país, não te assombrem nos eventos, pois um superior sobre um superior vigia e supremos sobre eles. Nós não sabemos aqui se ele está a falar uma crítica, se é uma crítica política e social, há muitos momentos em que isso acontece, ou se ele está a falar
de uma justiça superior, divina, não sabemos, não podemos decidir. 8:14. Começamos pelo 12. O final do 12 é uma interpolação que não faz parte do texto original. Eis que o pecador faz o mal, aquele que erra, geralmente assim traduz Geronetti, mas o Haroldo Campos traduz assim, faz mal ao cêntuplo e vida longa para ele. Depois passamos para o 17, porque o fim do 12, do versículo 12 e o 13 inteirinho são acrescentos. Passamos para o 14. É névoa na água que se faz sobre a terra. Há justos que têm a sorte igual à obra dos iníquos, e iníquos que têm a sorte igual à obra dos justos. E eu disse que também isso é névoa. Nada. Imediatamente a seguir diz, eu saudei, eu, o prazer, pois benesse alguma para o homem sob o sol. Estão a ver como é inseparável aquilo que ele vê. Continuando, 9:2. Aliás, podemos ler o 1 que já tínhamos lido, mas é bom ler de novo o 1. Pois tudo isso eu dei ao meu coração, e para aclarar tudo isso que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Elohim, seja do amor, seja do ódio, não sabe nada o homem. Nulla sabe o homo, nada sabe o homem. O todo disposto em face deles. O todo igual para todos, o destino uno para o justo e para o iníquo, para o bom e para o puro e para o impuro, e para quem ofrenda e para aquele que não faz ofrendas, tanto o bom quanto o peca. Geronetti traduz sempre o que erra, quem jurou igual a quem refugou o juramento. Eis o mal em tudo o que é feito, etc. E agora vamos para a passagem central no que diz respeito à justiça, que é o capítulo 4, versículo 1, e que é assim: E eis que eu me voltei e vi toda a opressão que é feita sob o sol, e eis o choro dos oprimidos, e não há para eles conforto, e da mão que os oprime força, e não há para eles conforto. Geronetti é um grande leitor de um pensador que teve uma vida brevíssima e que morreu por suicídio, chamado, eu já vos falei dele, Carlo Michel Stetter, que tem uma obra, tem várias obras, mas esta é a obra-chave, que se chama Retórica e Persuasão, e que em princípio em breve irá ser publicada nas edições Vendaval, com tradução, uma tradução feita do italiano e notas. Não sei se com a introdução também, parece-me que sim. E ele tem um amor particular a este autor, que também é de origem judaica, também estudou hebreu, mas estudou grego profundamente e latim. É uma obra que tem que estar, mas sobretudo grego. Uma pessoa tem que ter sempre muitas notas, porque ele cita sempre no original todos os textos, quer do Novo Testamento, quer os textos escritos pelos gregos. E também quando cita obras latinas também, mas ele quase sempre cita textos gregos. São um número, 90% dos textos são gregos. E também cita várias vezes, mas aí em italiano, o Kohelet. Mas o Guido Geronetti quis ter uma relação mediúnica com ele, e teve através de uma amiga dele que é médium. E a amiga dele, eu não acredito em nada disto que eu estou a dizer, mas ele diz que sim, portanto eu tenho de aceitar. Mas eu penso que os espíritos não podem aparecer-nos sem corpo. Quando o corpo morre, o espírito volta, para quem acredita, ao seu Criador. Ou então esvai-se, ou então penetra naquilo que ele deixou. Ou ela deixou as roupas, o quarto onde viveu, as palavras que disse. Mas quando nós morremos, as palavras que disse, de quem é que se está a lembrar delas? O quarto em que viveu, quem é que... É desses que Kohelet está a falar. Desses que não, para esses não vai haver memento. Ninguém se vai lembrar deles. Ou então pintaram, escreveram, fizeram cinema. Então aí foram profetas e escreveram. Então aí nós temos um acesso. Nós temos um acesso ao Kohelet. Mesmo que não saibamos o nome dele. Não sabemos como é que se chama. Mas temos um acesso a ele. Mas ele está a lembrar de todos aqueles que não têm nome. Tal e qual como
um não nascido, um nascido morto, um aborto, como traduz o Ceronetti, não, o nome dele permanece nas trevas. E aqueles que viveram têm esse destino. Os nomes deles permanecerão quase todos nas trevas. E são muitos, nós não os podemos contar. Então, isto que eu estou a contar é tal e qual como o Ceronetti conta. Uma amiga dele de Turim, que é médium, chamou Michel Stetter, que se suicidou em 1910 ou 11, acho que é 10. Se alguém souber, que me corrija. Depois de ter acabado esse texto, a retórica, a persuasão retórica é um princípio de esclerose da língua, das línguas humanas, é o princípio de esclerose da linguagem. É, digamos, a razão positivista à solta. É aquilo que invade todos os dias a nossa vida. E de que Kohelet está sempre a falar quando fala do iníquo ou do néscio. É aquele que se adapta a tudo sem ver nada. E Michel Stetter diz, numa voz muito fraca, que há um versículo que tem de ser reparado, que tem que se pensar nele outra vez. Um versículo do Eclesiastes, que é este. E Ceronetti pensou que se tinha que traduzir de maneira diferente conforto num caso e conforto no outro, mas a palavra hebraica é Menahem, M-E-N-A-H, penso que tem um ponto baixo do H, é com acento grave, M, Menahem. E que quer dizer o que consola ou o que dá consolo. Por exemplo, Martin Buber traduz por Tröster, o consolador. Nos dois casos. Mas houve quem pensasse, filólogos muito cuidadosos, que pensasse que tinha havido um erro de cópia. E que em vez de um H estava um Q. E estando um Q ficava Menahem, e queria dizer, na segunda vez, tinha havido um erro, queria dizer castigar. Então, o sentido brilhava imediatamente, saltava à vista, que era, e eu me voltei, isto voltar-se é muito, muito importante, tem a ver com o movimento do vento e tem a ver com cada coisa para Kohelet ser um retorno. E o ouvir é um retorno constante. E eu me voltei e ouvi toda a opressão que é feita sobre o sol e o choro dos oprimidos, e não há para eles conforto, e da mão que os oprime força e não há para eles conforto. Gostava de ler a tradução do Ceronetti de 2001. E vi ainda toda a violência que se consuma sob o sol, e eis o pranto dos que são pisados, e ninguém tem piedade deles, e as mãos potentes que os pisam, e ninguém que tenha piedade deles. Ora bem, a interpretação, o que Michel Stetter, chamado pela amiga dele, que era médium, lhe fez ver, é que a alteração que ele tinha feito na tradução estava errada. E que era sempre consolar, sempre apiedar-se. Mas o verbo que dá origem a Menahem, acho que é Mahá, pode querer dizer muitas coisas, entre as quais refriar, estabelecer um limite. E se nós traduzirmos assim, se percebermos que consolar tem a ver com refriar, estabelecer um limite, percebemos que estabelecer um limite às lágrimas é estancá-las, consolá-las, tocar no rosto, pedir para não chorar. E estabelecer um limite para aquele que pisa, para aquele que oprime, é castigar. É opor uma força maior do que aquela que ele está a utilizar. E esta é a visão da justiça em Kohelet. É que há aquele que é vítima, que tem de ser consolado, que tem de ser tranquilizado, que tem de ser salvo, e há aquele que é o carrasco, que tem de ser castigado. E não pode deixar de haver castigo. Isso é muito importante para mim, para aquilo que eu penso, e para as pessoas
me ensinaram a pensar. No caso de Cheronetti, como já vos falei, mas também eu posso, aliás, ler essas passagens, A Irreparável Injustiça do Mundo. É um título que eu dou a partir de uma frase de Cheronetti. No primeiro caso, as lágrimas, o verbo é mesmo aquele que eu vos disse, dos oprimidos, falta alguém que as contenha, que interrompa o excesso. A visão é de um pranto sem medida, sem remédio e reparação. Há um livro da Iris Murdoch que se chama O Cavaleiro Polaco. Ela não sabia quando escreveu o livro, eu não sabia quando o li. O Cavaleiro Polaco é uma pintura de Rembrandt que está na Frick Collection em Nova Iorque. E quando eu a vi em Nova Iorque ainda não sabia, e ela, quando escreveu este livro, eu não sabia que a obra não é de Rembrandt, que é de um discípulo de Rembrandt, mas tanto faz. É uma das pinturas mais extraordinárias que eu vi na vida. Chama-se O Cavaleiro Polaco, esse livro. E há uma passagem nesse Cavaleiro Polaco, um passo, que me impressionou muito, 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 e que eu nunca esqueci, e que é um rapaz, um homem novo, que entra numa casa, penso que é na casa ou de um amigo, ou da amante dele, eu não me lembro já li este livro há muitos anos. Entra na casa, penso que ele tem a chave, ou a porta está aberta, já não me lembro, e ouve num quarto ao lado a voz, um choro, um pranto ininterrupto, que parece vir de uma mulher, de uma rapariga. E ele ouve durante muito tempo aquele choro, que não para, devastador, e depois abre a porta. E ao abrir a porta, o choro interrompe-se, diminui de intensidade, e depois ele dirige a palavra, ela não diz porque é que está a chorar, depois pede desculpa e limpa os olhos, despede-se e vai-se embora. Ele não fica a saber nada. Mas eu sempre pensei que há na nossa vida, sempre, às vezes, um quarto onde está uma mulher ou um homem a chorar. E que às vezes chega a abrir a porta. Essa é a ideia que Correllat está a dizer. Temos que interromper esse choro. No segundo é a força, a que está do lado de quem oprime, a estar privada de violência contrária e equilibradora. O seu mal não é ser força, mas está em ser deixada por Deus, está em ser uma vontade deixada. Desculpem, é que eu tenho isto tudo corrigido e, portanto, corrigido à mão, eu não percebo. O seu mal não está em ser força, mas em ser deixada à vontade por Deus para fazer o que quer. Estar privada de qualquer freio no seu esforço de ser assim. Assim agora interpretarei, e agora é uma tradução de 1985, eis as lágrimas dos oprimidos e ninguém as refreia. Ele aqui de outra maneira. Atenuas, aplacas, acalmas, enxugas, e da parte dos opressores a força, e ninguém a tempera, que é um verbo muito maravilhoso, a equilibra, a governa, a repara, a pode dominar. Vem-me a ideia, continua Cheronetti, uma coisa que disse uma encarnação genial e aterradora da pura força, Bismarck. Os fracos são feitos para serem comidos pelos fortes. O Eclesiastes sente duramente esta tremenda verdade natural que mancha, suja, emporcalha a história humana de contínuos horrores, subtraindo a qualquer norma moral. Esta lei é natural. Por isso a vida é mal, sendo uma ilegalidade moral. Ele agora está a pensar em Correllat. Sendo uma ilegalidade moral fundamental, dada como lei do universo e do Estado. O homem lobo do homem, que se mantém claramente ainda disfarçado, e o passo, temos de estar sempre com muita atenção, e o passo a seguir louva os mortos e os não nascidos, como devem estar lembrados, aqueles que ainda não oprimem, aqueles que já não choram sob um opressor. Do que é que eu queria agora falar? Queria falar da Hannah Arendt e do livro que ela escreveu sobre Eichmann em Jerusalém. O objetivo de um processo, diz ela nessa obra, é o de fazer justiça e mais nada. Por conseguinte, a pergunta que mais se ouviu a propósito do processo Eichmann, para que serve ele, só pode ter uma resposta: fazer justiça. É neste quadro que se traçam os limites da ação do tribunal. É nele que a sua autoridade se exerce. E se não exercer
essa autoridade. No lugar do tribunal teremos a sede do iníquo, como diz Kohelet. Há casos de presunção de inocência em que esse princípio faz parte do puro reino da ficção. Isto já são palavras minhas. E o seu sublinhado abstrato constitui um atentado à inteligência e à persecução da justiça. Nós estamos a viver esses casos em Portugal há muitos anos. Também há uma espécie de espírito do tempo, não só da Hannah Arendt, mas do nosso, que é justificar o crime pelo complexo de Édipo, ou acrescentarmos ao terrorismo do Estado, ou ao mal-estar geral do ser humano, ou zeppelino, o que quiserem, que impedem qualquer esforço de imaginar uma alternativa para aquilo que efetivamente se produziu. Quer dizer, ninguém poderia ter agido de modo diferente. Isto não é verdade do que o fez. Trata-se de teorias demasiado completas, que explicam tudo e por isso obscurecem todos os pormenores reais. Médico e de louco, todos temos um pouco, diz um ditado. Eu queria lembrar-vos de um ditado, agora a propósito de ditados, que era um ditado que eu queria falar na sessão passada e que tinha sentido na sessão passada, em relação à diferença entre a juventude e a velhice, e que é: se a juventude soubesse e se a velhice pudesse. E se a juventude soubesse e se a velhice pudesse. Se nós pensarmos bem, isto era o horror dos horrores. É um ditado anticorrelético. Se a juventude soubesse, não lançava o pão sobre a face das águas. E se a velhice pudesse, oprimia os jovens. Oprimia a vida nascente. Matava-os. De médico e de louco todos temos um pouco, diz o ditado, reunindo duas possibilidades limite, pertença de cada um de nós, daquele que cura as nossas chagas e o daquele que está perdido para si por estar perdido para o outro. Trata-se, por conseguinte, a diferença entre inscrever-se na comunidade humana, numa das suas formas mais intensas, mais profundas, a de cuidar do outro, o de assistir e o de livrar da doença, e o retirar-se para o extremo da comunidade, não conseguindo reconhecer os vínculos e os riscos a eles associados. Este ditado é mesmo muito profundo, na verdade. Assim como em todos nós há um louco, e a sabedoria é sempre louca. A sabedoria de Kohelet é a sabedoria da lucidez louca, da lucidez do animal alucinado. O que ele viu. Ele diz, aliás, que o sábio enlouquece. Daí o ódio e daí as tantas palavras terríveis que ouvimos, que não são menos terríveis por isso. Não conseguir reconhecer os vínculos e os riscos a ele associados, esse que se retira para o extremo da comunidade. Assim como em todos nós há um louco, assim também em todos nós haverá um médico, e acrescenta de algumas variações possíveis, em todos nós pode jazer adormecido um assassino, um professor ou um juiz. Convém, todavia, não passar sob silêncio que a diferença entre o louco e o homem de juízo só pode ser estabelecida por este último, e que a execução do crime é a pedra de toque daquilo que separa o assassino de todo aquele que o poderia ser. O esforço heróico dos modernos pretender incluir nas determinações da humanidade todos os excessos, violências e destruições para fazer dos homens seres todos iguais e igualmente inimputáveis. Ao julgar um assassino, estaríamos a condenar de uma só penada o assassino que se esconde em nós, em todos nós. Deve seguramente muito aos princípios de um perdão, da culpa e do perdão. E que, na verdade, converte o perdão, no meu entender, numa pedra de idolatria. E passava à Clarice Lispector. Alguns de vós já conhecem esta passagem. Primeiro é uma passagem do Dante do Inferno, 13, versos 58 e 59, em que ele fala das duas chaves do coração, a que o abre e a que o fecha. E o texto é este. Uma entrevistadora de um programa da BBC Inglaterra, na Hora das Mulheres, falou sobre suas experiências como prisioneira de guerra. A prisioneira de guerra não é qualquer guerra, foi no Holocausto. Ela esteve num campo de extermínio. Quando uma pessoa já experimentou muitos sofrimentos, sabe apreciar as fraquezas e as boas qualidades até mesmo dos próprios inimigos. Porque deve ser nosso inimigo, porque deve ser o nosso... Eu vou ler como está cá. Porque deve ser nosso inimigo, ela é brasileira, completamente mau, ou a vítima completamente boa. Ambos são criaturas humanas, com o que é bom e o que é mau. E creio que se apelarmos para o lado bom das pessoas, teremos êxito na maioria dos casos. Sei o que ela quis dizer, mas está errado. Há uma hora em que se deve esquecer. Há uma hora para não esquecer o criminoso. Há uma hora em que se deve esquecer a própria compreensão humana e tomar um partido mesmo errado pela vítima e um partido mesmo errado contra o inimigo. E tornar-se primário ao ponto de dividir as pessoas em boas e más. A hora da sobrevivência é aquela em
a crueldade de quem é vítima é permitida. A crueldade e a revolta. E não compreender os outros é um dever. Isto está escrito num daqueles textos que ela escrevia para os jornais de Rio de Janeiro, A Descoberta do Mundo, páginas 196, 197. E agora uma outra passagem de Nietzsche, mas aqui para dar por terminadas as minhas palavras, não que eu julgue que tenha feito uma apresentação do Kohelet, nem que tenha feito hoje algum resumo, alguma síntese, longe de mim tais ilusões, mas porque eu gostaria de terminar assim, com estas referências, e para que a palavra de Kohelet não seja apenas uma palavra de condenação. É uma palavra de lamento pela ignorância, mas não é uma palavra de condenação da vida. Isto é tirado das Opiniões e Sentenças Diversas, que é uma espécie de apêndice às Coisas Humanas Demasiado Humanas, publicado em 1879. Ou Humano Demasiado Humano, como a tradução habitual. Mas ensinaram-me que é assim que se deve traduzir. Sinal de grandes mudanças, sublinhado, grandes mudanças. Sonhar, como sabemos em Kohelet, o sonho não é uma atividade ritualística, como entre os gregos, pela qual eles tinham muito apreço, talvez por causa do sentido concreto, tão concreto, em que a mesma palavra quer dizer palavra e coisa. Há alguns entre os judeus não apreciavam o sonho e outros apreciavam, porque também temos o caso dos sonhos de José. E o sonho aqui é uma advertência à nossa vida, uma advertência única à nossa vida. Sinal de grandes mudanças, sonhar com pessoas já há muito esquecidas ou desaparecidas. É sinal de que se viveu em si próprio uma profunda transformação, que é o que eu acho que aconteceu a Cheronetti com Michel Stetter, depois de Michel Stetter já estar morto há muitos anos, e que o sol sobre o qual se viveu foi inteiramente revolvido. Então os mortos erguem-se. E o nosso passado longínquo, altertum, a antiguidade, torna-se um novo presente, noitum. Eu acho que foi isto que aconteceu a Cheronetti. É isso que acontece a Kohelet. Ele diz em 3.20, tudo veio do pó e tudo volta ao pó. Mas lembrem-se do epílogo do leitor piedoso, que é um epílogo, são acrescentos, mas são acrescentos, como já disse várias vezes, e é bom que se diga, porque há outros que são moralizantes, e este não é, em que fala do prazer das palavras em Kohelet. E eu gostava de falar um pouco do Herberto Helder, de um poema que eu já citei noutro contexto, da Morte Sem Mestre, e aqui jaz acomodado, 83, parece que pelo menos sem grandes achaques físicos o vosso burro com palha pouca e fora de uso, quer dizer, uma reforma de pilha galinhas e poeticamente enterrado vivo, e sempre invisível e sem contacto com o invisível, o burro sim com o nome e a fogo na testa. Eu sou apenas deste mundo, isto é, estou praticamente morto, mas todo vosso. Melhores é o meu pouso. Porquê é que eu gostaria de ler isto? Porquê é que eu estou a ler isto? Porque Herberto Helder morreu há 8 dias, mais um dia, e fala muito de pó neste último livro. E ele nunca mais vai poder escrever nenhum poema. E não vai poder aparecer a nenhuma médium. A médium no Cheronetti é a descoberta de que o pó se transformou num brilho inapagável, que é o espírito que fica nos despojos humanos, aquilo que sempre se chama o espírito, o pneuma, o sopro, o vento. E o Herberto Helder também fala disso, fala do pó. A mula dele está doente, o cavalo seco, como na canção em Talking do Bob Dylan, e ninguém terá misericórdia. Pede um bom leitor impuro, aquele que reconhece a metamorfose de qualquer erro da ortografia ou sentido. Depois diz aquelas coisas excessivas de está tudo dito, louvores ao anjo primo, como estão longe dele os anjos do Senhor, os pintainhos à Nossa Senhora Cona, etc. Se conhecem o Herberto Helder, estão preparados. Isto tem tudo a ver com a farsa que é a elogia de um burro. Depois diz assim: falemos dos que não morrem. Esses que sobreviveram à língua morta. Sobreviveram à língua morta é um verso. Os poemas que rolam pelas idades
verso coisas sumérias que os magam a ele, por assim dizer, com a sua verdade última sobre a morte do corpo, versos. Ele também irá deixar de respirar enquanto o pó da terra, esse continuar a respirar o cabelo de rapariga estreita. Temos, aliás, duas versões. Uma em que a primeira pessoa do singular se torna o vaso dos milénios, a outra a do entre nós dois, única contemporaneidade, entre ele e o poeta sumério. Tudo isto perdura em mim pelos milénios fora. Isso, ó sim, é que eu estou vivo e estremeço ainda. Tudo isso perdura entre nós dois, pelos milénios fora, e delas estremeço eu ainda. Os canaviais, o sangue, os cabelos, a voz, tudo, o ar do pó. É o ar do pó que está vivo. E foi esse ar que Sharonetti respirou por amor a Michel Stetter e por veneração por Sharonetti, por Kohelet. E era assim que eu gostava de acabar. Se houver perguntas, não sei se temos muito tempo, mas temos, acho que temos. Então, outras vezes também sim, vamos aqui. Não fiquem preocupados se não tiverem perguntas. Nada de preocupações. Esta maneira como eu terminei não pode ter perguntas. O Herbert Pelder não é um tema para uma conferência, mas era a única maneira que eu tinha de ligar o pó com a permanência. O pó da terra permanece. E o pó também são os versos sumérios. E os versos do Herbert Pelder também são pó. Era assim que eu queria terminar. E o Kohelet. E os versos do Kohelet. Todos. Quer Haroldo de Campos, quer de Sharonetti, eles chamam sempre poeta. E quem não é poeta cai, espalha só comprido. Começa a moralizar, começa a ficar perdido com tantas antinomias, com tantos desconchavos, versículos uns a seguir aos outros a dizerem coisas que se anulam, etc. Só alguém que consegue entrar como Sharonetti e Haroldo de Campos que realmente conseguem, são mestres na introdução do Kohelet. E com estas conferências eu também me reconciliei com o Kohelet. Espero que não há força de o ter reconciliado, há força com ele próprio. Professora, olá. Onde é que está? Estou aqui. Era a primeira vez que eu vi alguém comprazer-se com o facto de haver morte, da morte ser um facto do qual não conseguimos fugir, escapar, foi no discurso do grande ditador do Chaplin, em que ele diz: os ditadores morrem e porque eles morrem o poder que eles tiraram do povo vai voltar ao povo. E isto é de uma esperança, não é? Uhum. Sim, o prazer-se da morte. Quer dizer, tem que ser equilibrado com qualquer outra coisa, não é? Justamente. Sim. É essa. Uhum. E isto... Porque aqui não há comprazimento com a morte. Há uma dor imensa pela morte. Comprazimento com a morte tem esses, não é? E depois eles voltarão a ser pó, mas esse pó não vai brilhar. Mas é o ver a verdade, aceitá-la sim, mas aceitá-la como uma coisa boa, porque nós temos de facto de dar lugar aos outros. Mas Sharonetti não pensa, desculpe, Kohelet não diz isso. Ele não pensa, pelo contrário, ele diz: quem é que irá ler aquilo que eu estou a escrever? É uma preocupação enorme que ele tem. Quem é que vai receber aquilo que eu vejo? Pode ser um nécio absoluto, faz com isto uma salganhada total e depois torna a baralhar as cartas e distribui outra vez, percebe? Faz uma retórica. Ele não aceita a morte desse modo. Ele vê a morte e não compreende. É inaceitável porque não compreende. É um sofrimento sem limites. Mas depois há uma série de portas
com aquelas portas que não deixam sair o mar, como Deus diz no livro de Job. Há uma espécie de portas, ou que se abrem ou que se fecham, se quiserem lembrar-se da porta que se abre, no livro do romance da Heise Murdoch, mas também há umas portas que protegem isso de aniquilar aquele que vê. Não é? Aquele que vê não é aniquilado por aquilo que vê, porque ama a vida. Claramente que este Kohelet ama a vida. Ele descobriu aquilo que Charanati qualifica de maneira, ninguém pode dizer melhor, a ciência dos bens particulares. É mesmo verdade. Aliás, Fernando Gil, num destes textos dos Assentos, diz qualquer coisa quase equivalente. Diz que a pergunta metafísica, que desde sempre se fez, mas que foi formulada de maneira muito clara por Leibniz e depois retomada por Heidegger, porque o ser em vez do nada, porque é que existe o ser? Ele diz que é de evitar essa pergunta. Essa pergunta é excessiva. Nunca poderá encontrar nenhuma resposta. No limite, é uma parede na qual se vai bater a cabeça, ou contra a qual se vai bater a cabeça, e se pode ter prazer até nesse bater com a cabeça. Ele diz que é melhor fazer perguntas sobre coisas contingentes. Essas são as perguntas que ele gosta, dessas paisagens dos confins. Os confins, isto é, entre aquele que sabe que nasceu e que sabe que vai morrer, que sabe que há guerra e que sabe que há paz, e que sabe que é pó e que voltará ao pó, mas a luz é doce, é esta, e há um género de pó, mas ele chora, o pó, chora todos. Este é um texto anónimo, de um anónimo para os anónimos. Ele está a falar dos anónimos, não está a falar do profeta Jeremias, não cita ninguém. Nem Salomão ele cita. Ele diz que é filho de David, rei de Jerusalém. É uma máscara, é um desvio extraordinariamente bem concebido, é de uma inteligência extraordinária. Mas não há nenhum nome neste livro. Não tem nomes, já viu? É para fazer justiça a esses todos que não têm nomes. Não têm. Nós sabemos lá os nomes deles. Nem de 3 gerações atrás, quanto mais de milhares e milhares de gerações. Nós sabemos os nomes. Tantos. E não é aquela coisa de... eu não sabia que eram tantos os que vão para o inferno, que depois, à entrada do inferno, Dante descreve. Nunca pensei que fossem tantos. E depois T.S. Eliot cita, não é? No Iceland. Nunca pensei que fossem tantos. Eu acho que este não chega a essa exclamação. É mais profundo. Ninguém tem nome. Nós não temos memento dos que foram. E hoje deles não temos memento e os da manhã não vão conseguir lembrar-se de nós. E assim, eu vi que isso era mal. É um mal. É um mal porque claramente para este homem o mal tem a ver com uma dor irreparável. E a morte é uma dor irreparável. Portanto, este livro este último livro, que foi mesmo o último, da Morte Sem Mestre, é um livro que fala dessa dor irreparável, do homem que está vivo, moribundo e morto ao mesmo tempo. É isso que ele diz. Mas sabermos o nome era saber alguma coisa? Nós não trazemos, como as outras espécies trazem, nos ossos os que vieram antes e mesmo nas obras, ao contrário das outras espécies, não é? Isso que nós trazemos nos ossos, tanto faz como fez. Qual é o efeito que isso tem em nós? É pulsão. É nenhum. Não tem todas efeito as pulsões que nos animam. Pode ser que sim, pode ser que seja verdade. Mas nós vemos as pulsões e os seus preenchimentos. Isso deve estar nos genes, se estiver, quem é que sou eu para dizer que não está? Estará, mas isso não acrescenta nem tira nada, deixa tudo na mesma. É um saber que é útil, por exemplo, para curar certas doenças, para descobrir certos crimes, o saber genético, sem dúvida. E ao mesmo tempo também é engendrador de horrores sem fim.
Parece que os homens não fazem nada que não tenham logo duas valências. Nada. Quando se cai uma coisa, perde-se logo outra. Não é fácil descobrir uma contradição disto que eu acabei de dizer. Não é fácil. Não é porque eu seja muito esperta. É que isto entra pelos olhos de dentro, é uma coisa que veio ter connosco, é aquilo que toda a gente sabe mesmo sem ter estudado. E muitas vezes quando nós estudamos deixamos de saber isto. É preciso ter muito cuidado com o estudo. Por isso é que, como eu lembro, o meu filho, lembra-te, não estudes demais. Não faças muitos livros, nem leias muitos livros. É o conselho que o epílogo, o escritor do epílogo dá. É fantástico, não é? É preciso ter cuidado. Tanto leu que desleu. Um burro carregado de livros é um doutor. Essas coisas que eu sabia quando era pequena. Eu aprendi isso desde a escola primária. Era uma coisa que eu aprendia logo e eu via as minhas irmãs que iam para o liceu com os livros, um burro carregado de livros é um doutor. E é um doutor. E há burros que nem sequer carregam os livros e são doutores. Isso é uma procissão. Quem escreveu o Kohelet aprendeu a ler e a escrever e por isso o carregamos connosco. É um peso e uma libertação. Agora as crianças carregam os livros e ficam com problemas na coluna. Já não são doutores. São burros de carga. E exatamente, burros de carga. Porque era bonito andar com os livros. Quer dizer, o ditado era muito desagradável, mas era bonito levar os livros. Mas era uma maneira de rir daqueles que andavam com os livros com um ar muito sábio, com um ar muito sabedor. Muito sabão. Também nós dizíamos muito sabão. É muito sabão. Para os burros carregados de livros, eram muito sabões. Sim. Quem é que quer fazer a pergunta? Só para apanhar a oportunidade, aqui só para perguntar se isto não será uma espécie de teologia negativa muito grande do ponto do Kohelet, em que aquilo que resta perante essa contemplação das trevas que há em Deus é a positividade das coisas mais simples do homem, portanto, os bens particulares. Eu acho que pode aproximar de uma teologia negativa, só que aqui não há doutrina. A teologia negativa é uma doutrina. Deus não tem nome, não se pode dizer o nome de Deus, Deus não tem nome, e não se pode atribuir nada a Deus, naqueles que desenvolveram essa doutrina entre os gregos, só dizemos ele não é isto, ele não é aquilo, ou o ser não é isto, ou Deus não é isto. Aqui não se chega a esse ponto. Aqui só se diz que poucas palavras quando entras na casa de Deus. Pouco barulho. Portanto, nada de teorias. E Deus mistura os dias bons e os dias maus. Os dias que te fazem sofrer, os dias que te dão alegria. Parece que não há nenhuma diferença entre eles. Eles estão misturados na nossa vida. Fica sem sustentação. Na verdade é isso que eu percebo em Kohelet. É que a vida não tem sentido, mas dá alegria. Pode dar alegria. E Deus não tem nada a ver com o sentido. A evidência de Deus não tem a ver com o sentido. Está para além do sentido. E do não sentido. Está para além também da teologia negativa aqui. Mas pode fazer uma aproximação. Ele não é nada contemplativo. Não é nada de se isolar para ir falar com Deus, apesar de falar daquele que vai à casa de Deus e dizer poucas palavras, e se prometes qualquer coisa a Deus tens de cumprir. É melhor não prometeres. Mas são conselhos consuetudinários que qualquer criança hebraica aprendia. Não levam a uma teologia negativa. Mas a coisa mais próxima disto poderia ser uma teologia negativa, à maneira do Pseudo-Diniz, por exemplo, Areopagita, não é? Dos nomes divinos, da hierarquia celeste, da hierarquia terrestre, sem dúvida. Mas não. Ele realmente não é nada grego. Mas não é mal fazer aproximação. Acho
acho que pode ser fértil, mas é outro mundo. É outro mundo. Não é um mundo conceptual. Quer dizer, há aqui conceitos, mas não pesa aos conceitos, não argumenta com eles, são sempre coisas que ele vê a afecção do coração, a inteligência que desperta e a descrição mais exata. É isso que ele faz. Mas diz que o mal, sempre visível, provoca uma harmonização dos homens. Provoca. Todavia os homens são diferentes. Exatamente. E nesse sentido, o estulto e o sábio distinguem-se, o estulto e o sábio, o néscio e o sábio, ou o justo e o injusto distinguem-se. Mas pode acontecer que o homem mais justo tenha a vida mais infeliz e o homem mais torpe tenha a vida cheia de felicidades. É isso que é insuportável para ele. É incompreensível. Ele ignora o que é que isso quer dizer. E não pode dizer o que é que isso quer dizer. Só diz que é um mal ferino. Só repete que é um mal. Comer não é um mal. Beber não é um mal. Viver com a mulher que se ama ou com o homem que se ama não é um mal. Mas também é névoa-nada. Só o sol, só o brilho do sol é que escapa a essa névoa-nada. Talvez porque o sol não pertence à Terra. Ilumina a Terra, mas não pertence à Terra. Nós estamos sob ele, não é? Portanto, ele não pertence à Terra. Ele ilumina a Terra, mas não é uma propriedade da Terra. O pó é uma propriedade da Terra. A argila, o pó. A Terra. Eu estive cá 3 vezes, só uma é que não pude, e foi seguindo esta tua reflexão. E na sequência até da teologia negativa, que penso que não é exatamente isso, mas o que está presente no Kohelet, mas pode ser, eu estava agora a pensar hoje, qualquer coisa como um princípio paradoxal, e estamos cheios de paradoxos em tudo isto, e o princípio paradoxal poderia ser, por um lado eu penso que o Kohelet é um livro do relativismo, por outro lado é um livro que abre brechas em que o princípio esperança aparece, e por outro lado, como já foi sugerido agora, não sendo um livro nem moralizante, nem de articulação de um sistema qualquer de conceitos ou outro, ele é um livro que afirma todas as possibilidades do singular. Basicamente foi isto que me pareceu, ficou hoje muito no ar. O que me leva a pensar se não existe no Kohelet uma lógica, chamemos-lhe assim entre aspas, que não é tanto a do ou, mas é muito mais a do i. Quer dizer, o ou sobrepõe a nula, enquanto que o i, voltando à questão dos limites, traça limites e também cria excessos, nomeadamente o excesso da acumulação, se quisermos. Mas também traça limites entre as coisas, que, no entanto, dão passagem de umas para as outras, mas não as anulam. Não é? Há aqui qualquer coisa destes princípios, sim, que podem parecer paradoxais, não é? Que também têm alguma coisa a ver com a ideia dos títeres do acontecimento ou das marionetas do acontecimento. Nunca sabemos muito bem o que está a acontecer connosco ou no mundo, não é? E então, daí resultaria qualquer coisa como um princípio, se é que ele existe, que seria muito mais o da alternância do que o da síntese, o da alternância do que o das alternativas, que é o princípio do ou, não é? Não sei se isto faz sentido, mas surgiu-me hoje como uma espécie de leitura minha, de síntese, se quisermos, do que fui ouvindo. Acho que faz todo o sentido. De falar em e, aliás, é a conjugação sempre mais usada nos textos bíblicos, é essa, não é? E viu que era assim, não sei o quê, e mais. E desejou, e matou, e é essa
simultaneidade que nós só podemos nomear pela sequência, não é? Pela sucessividade, mas que é uma simultaneidade. Estes is são simultâneos. Esse alternar que tu falaste é muito bom, porque é mesmo isso que está em causa naquele capítulo 7, versículo 14. Os dias seguem-se. Eles estão colados um ao outro. Eu até acho que na primeira sessão falei dos filmes do John Ford. Nos filmes do John Ford vê-se muito bem isso, sobretudo em alguns. Há grande expectativa de alegria, um golpe que fere e destrói alguém. Ou a dança, a leveza da dança que se introduz no meio da grande angústia. Isso já quase que vamos ter com os trágicos, não é? Já vamos quase ter com a Antígona, que é a tragédia onde isso se vê melhor. Quando a Antígona já está a ser conduzida para a sua morte, o coro, que aliás tinha estado a falar com ela de modo muito racionalista, lembrando as histórias muito famosas, por um lado lamentando, mas por outro lado lembrando as histórias de mulheres que sofreram muito e depois se tornaram objeto de veneração mítica, e aliás a resposta dela é: porque é que estão a fazer troça de mim, porque é que estão a dizer isso, eu que estou com tanto medo de ir morrer. Quando ela vai para a morte, eles entoam uma canção, um cântico desordenado, violento, delirante, em que Dionísio é chamado o deus dos mil nomes, e Dionísio é chamado em todos os versos desse extásio delirante do coro. Os gregos também percebiam muito bem e Nietzsche também percebeu muito bem essa relação entre a abundância da força e a profundidade da dor, não é? Essa relação. Mas tu não estavas a falar disso, estavas a falar da alternância, mas eu lembrei-me deste aspecto. E Sharonetti fala da visão do labirinto semítico. O labirinto é um tema grego por excelência, e Nietzsche é obcecado por ele até ao fim. Mas no labirinto semítico, não sei se há Dioniso e Apolo, acho que não consigo encontrá-los, apesar de haver o anseio pela medida. E a medida não é o conhece de ti próprio, a medida é: não chores mais, ela vai voltar, ou a dor vai passar, ou tu vais ser castigado. Essa é a medida, que não tem nada a ver com o conhece de ti próprio. Mas a vida inteira é um excesso por causa da morte. Há elementos excessivos no comer e no beber, nessas alegrias, e na alternância, justamente. É uma alternância que não conhece termo, mas que faz assim, é uma coisa magnética, nessa alternância faz uma simultaneidade. E essa simultaneidade mostra a ininteligibilidade da nossa existência, ao mesmo tempo que mostra a riqueza dela, o paradoxo, os paradoxos, esse princípio paradoxal da nossa existência. Tu disseste, e foi uma coisa ao princípio que eu esqueci-me e gostava sobre a qual gostava de falar, e esqueci-me inteiramente. Antes de falar de paradoxo, lembras-te do que disse? Do relativismo. Isso é que eu não, aí é que eu não estou de acordo contigo. Eu acho que, como tu disseste muito bem, há uma espécie de brechas, de vez em quando, se bem que isto não é um edifício, isto é uma tenda esburacada no deserto, mas e há essas brechas, tens toda a razão, mas eu não vejo relativismo, nunca, isso não vejo, não consigo ver. Se calhar estamos a pensar em relativismo de duas maneiras diferentes. É provável. Mas há uma antropologia aqui completa, é que isto dedica-se a todos os seres humanos. Há uma antropologia que, quer dizer, ele não é grego, isso sabemos nós. E a crítica na época aos gregos era feroz. Aqueles que comem porco. Era muito feroz, daquilo que eu li. Mas aqui cabem todos os homens, mas cabem especialmente aqueles homens
que temem e tremem diante de Deus. É aqui que cabem. São esses que cabem totalmente aqui. Depois podem caber todos os outros que não tremem nem temem Deus, porque não chegaram a tremer nem a temer Deus. Não, essa evidência não lhes coube. E aí todos os seres humanos podem entrar aqui. Há uma restrição para aquele que tem evidência de que há um que nunca dorme. Por acaso Heraclito tem um fragmento que diz: como é que havemos de esconder-nos daquele que nunca se deita? E é interessante que Cheronetti, nas passagens, cita Heraclito. Portanto, ele encontra umas relações entre Heraclito, por causa destes opostos, deste devir constante, não é? Desta alternância, como tu mesmo também disseste, e que ele diz que é uma alternância, e Deus não vem conjurar essa alternância. Deus sustenta a alternância. Para quê? O para quê é para que eu não perceba os vestígios dele nessa alternância. É para que eu não perceba. É essa a interpretação que ele faz em 85. Porque na tradução de 2001 ele diz que é para eu não poder adivinhar o futuro. Volta à tradução mais antiga que ele tinha recusado. É interessante, não é? Como eu disse no início, estas alterações de tradução e o modo como o Michel Stetter também me ajudou a compreender o conceito de medida através da versão mediúnica de um voto de Cheronetti em relação ao morto. Era que ele não estivesse morto. E não está. Porque ele pode lê-lo e pensar com ele. Nesse sentido não está. Se bem que noutro sentido não possa estar mais morto. Aliás, não se pode estar mais morto do que se está. É não saber que se está morto. Não se pode saber mais do que isso. Não pode haver um grau acima. Muito obrigada. Okay.